noite, a paz seja contigo, amém? É uma honra e um privilégio de nós encontrarmos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vocês que estavam nos aguardando, amém? Estamos aqui ao vivo com todos vocês, na live, amém? Já estamos aqui em pé, e sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 16, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Se você tiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue ela, amém? Vamos abri-la e abra no livro de 2 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 5 em diante, amém? Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, que Deus te abençoe abundantemente a sua vida, amém? Glórias a Deus, quem encontrou diz amém? Amém. Então vamos fazer a leitura que diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo, que todos os valentes iam à sua direita, à sua esquerda, e amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, seu filho. Eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. E disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? E disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que o meu filho que descendeu de mim procura minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição este dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Louvado seja Deus, amém? Neste momento convido não somente os irmãos aqui presentes, mas também os ouvintes, amém? Para orar juntamente comigo, amém? Eu creio que cada um que está me ouvindo tem uma necessidade, tem algo a pedir ao Senhor, então chegou o momento, esse momento é único, então vamos aproveitar este momento para falar com aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve e que pode nos satisfazer o desejo do nosso coração aqui nesta noite. Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça por reverência e por respeito. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei, meu Deus, que eu estou orando para milhões e milhares de pessoas que estão comigo nesta live ao vivo, e outros entrarão, meu Pai, em outra ocasião, quem sabe na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado,
no domingo, mas tem uma pessoa, meu Pai, que vai entrar, Senhor, para escutar, Senhor, meu Deus, esta ministração, que está passando por rejeição, que está passando por injustiça, mas o Senhor vai entrar com providência na tua vida, assim como o Senhor esteve com Davi, Ele vai ser também contigo. Não se entristeça, não se desanime, porque onde quer que você estiver, o Senhor está te vendo, e Ele vai estender as suas mãos fortes e potentes na tua direção e te abençoar. Não se entristeça, não chore mais, porque o Senhor nesta noite, Ele entra com providência, Ele entra com a vitória, aquilo que você menos esperar, aí o Senhor te dá, o teu milagre e a tua vitória. Fala conosco nesta noite, Senhor. Eu lhe peço que o Senhor coloque o teu anjo aqui na tribuna, do lado direito, do lado esquerdo, porque é uma honra, é um privilégio de poder estar ministrando a tua palavra. Papai, coloca teu anjo também à direita e à esquerda, meu Deus, do portão, como sentinelas, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Visita aqueles, meu Pai, que não puderam estar nesta noite, por algum motivo ou por outro, mas vai aprender a palavra de Deus juntamente comigo. Senhor, fala, meu Deus, me usa em tempo e fora de tempo. Revela, Senhor, pela tua palavra, o oculto, o escondido e o profundo. E se tiver alguma coisa, meu Deus, tirando nossa paz, meu Deus, que seja repreendido. Repreenda as enfermidades, meu Pai, que está assolando o corpo físico de muitos e milhões de pessoas, meu Pai. O Senhor, como o Senhor disse para Enéas, Jesus te dá saúde. Nesta noite, Jesus também fala para ti, viu? Jesus te dá saúde aqui nesta noite. Vamos tomar posse deste milagre, desta vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Podeis os assentar, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está preparado aí? Vamos começar, diga amém. Amém. O tema aqui nessa noite é o seguinte: aprendendo a lidar com a rejeição e a injustiça. Vamos repetir comigo? Aprendendo a lidar com a rejeição e a injustiça, amém? Vamos aprender aqui nesta noite, irmãos. Você acha que sabemos lidar com as pessoas que nos rejeitam e nos desprezam? Aleluia. Aprendendo a lidar, querida igreja, com a rejeição, a injustiça e também o desprezo. Cremos, igreja, que este assunto é de suma importância, amém, para todos nós que somos cristãos, pois, querida igreja, quanto mais lidamos com as pessoas, mais estamos sujeitos também ao desprezo, à rejeição, à injustiça, à ingratidão. Igreja, se não soubermos lidar com essas coisas, corremos o risco de perder muitas bênçãos, aleluia, que Deus tem para nós. É isso mesmo. Então, esta noite, amém, vamos aprender um pouquinho mais sobre como devemos lidar com a rejeição e a injustiça. Eu vou deixar aqui a primeira lição. A primeira lição é o seguinte, igreja: nunca aceite conselhos para revidar pessoas que te desprezam. Amém? Depois vocês lêem lá na sua casa, que não vai dar tempo, Salmos 1, versículo 1. Se fosse por Abisai, igreja, o rei Davi teria cortado a cabeça de Simei, sim ou não? Sim. Se Davi tivesse ouvido o conselho de Abisai, certamente ele não seria conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, presta atenção aqui nesta noite comigo. Então, não podemos andar segundo o conselho dos ímpios.
Então, presta atenção aqui, a atitude de Davi, querida igreja, em não revidar a injustiça recebida, fez toda a diferença em sua vida. Olha, Deus nos ensinando que não é para nós revidarmos, porque Davi ele tinha toda a possibilidade de revidar, mas ele não revidou. Uma pergunta aqui para nós aqui nesta noite, qual que é a sua opinião em relação a revidar as ofensas recebidas? Vamos aqui para lição número 2. Aleluia. Aceite, eu sei que é difícil, mas aceite a rejeição, a injustiça, o desprezo como uma prova que Deus está dando para te promover. Amém? Glórias a Deus. Depois vocês lêem na sua casa, Romanos capítulo 8, versículo 28. Igreja, é impressionante como o rei Davi, ele enxergou a ação de Deus num momento como este. Amém? Olha, presta atenção aqui, quem leu a palavra vai entender. Que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso, irmãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Talvez, se fôssemos nós, presta atenção aqui, acusaríamos o diabo. Não é? Precisamos aprender, querida igreja, que Jesus é o Senhor de nossas vidas e que nada acontece comigo, com você, com os ouvintes, sem a sua permissão. Uma pergunta que eu deixo para você aqui nesta noite. Você acha que temos conseguido enxergar como Davi a ação de Deus quando somos perseguidos? Terceira lição aqui nesta noite, querida igreja. Deixe Deus cuidar das pessoas que te rejeitam. Deixa Deus cuidar disso. Romanos capítulo 12, versículo 14. Querida igreja, em nenhum momento aqui no texto vemos Davi sequer se justificando. Assim como Davi, querida igreja, precisamos aprender, deixar Deus trabalhar na vida das pessoas que nos magoam. Amém? Que nos rejeita. Aleluia, que nos despreza. Precisamos, querida igreja, fugir das pedras e não contaminar os nossos corações. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para vocês aqui que estão me ouvindo. O que você tem feito com as pedras que te atiram? Amém? Quarta lição aqui nesta noite. Nunca se aproveite de oportunidade para se vingar. Depois vocês lêem na sua casa, segundo Samuel, capítulo 19, versículo 15 até o 23. Igreja, o texto lido, ele narra um momento em que o rei Davi estava voltando para reassumir o reino de Israel. E Simei, igreja, é o primeiro que sai ao encontro do rei Davi. Sabe de que maneira? Para agradá-lo. Presta atenção. Embora Abisai queira se vingar de Simei, e o rei Davi, mais uma vez, ele não permite. O texto deixa claro, querida igreja, que em nenhum momento passou pela cabeça do rei Davi se vingar de Simei. Amém? Mais uma pergunta que eu deixo para vocês aqui. Você já teve a experiência de retribuir o mal com bem? Como que você se sentiu? Amém? Vamos dar conclusão aqui nessa ministração. Sem dúvida, querida igreja, Jesus, ele foi o homem mais desprezado, o homem mais rejeitado que já viveu na terra. Depois vocês lêem lá na tua casa, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, que diz que ele era o quê? Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, mas ele retribuiu, querida igreja, toda a rejeição e desprezo, sabe de que maneira? Com amor. Que possamos ter a mesma atitude do rei Davi e de Jesus, pois a Bíblia declara lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 17, parte B, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Tome posse, aleluia. Você também é um homem segundo o coração de Deus, igreja. E se essa palavra aqui nesta noite veio, porque tem pessoas aqui que precisam saber lidar com a injustiça.
Amém? Aleluia. O gosto amargo, querida igreja, da injustiça. Amém? Sabe quando você marca lá com o psicólogo ele vai te ensinar para você o que é injustiça. Amém? Então, o gosto amargo da injustiça. Quando éramos criança, os nossos pais nos disseram que a vida não era justa. E nós cremos e descobrimos que isso era verdade. Infelizmente, igreja, quase todos nós, em algum momento, sentimos este gosto amargo, que é ser injustiçado por alguém ou em alguma situação. E se você faz sentido para você, certamente a virtude da justiça é relevante em sua vida, mas antes da injustiça vem o julgamento. Presta atenção aqui, o julgamento procede à injustiça. Antes de serem justas ou injusta, as pessoas julgam as outras, não é? Ainda que de forma inconsciente, amém? Por isso, querida igreja, é importante observar fatos e situações de forma imparcial, sem julgar a pessoa, analisar o fato em si. E qual foi o fato? Infelizmente, querida igreja, o ser humano, ele tende a emitir sua opinião baseada em suas próprias percepções, em sua visão do mundo e na interpretação que tem dele, e não dos fatos como eles realmente são. Igreja, portanto, os julgamentos equivocados geram, sabe o quê? Injustiça, que impactam os relacionamentos interpessoais, gerando o quê? Inimizade, ressentimentos profundos. Então, querida igreja, antes de rotularmos os outros como é injusto, é importante avaliarmos, presta atenção aqui, se praticarmos a parcialidade e a justiça em nossa vida. Sabe, segundo a psicologia positiva, igreja, a justiça é uma virtude. Amém? Aleluia. Ela engloba força ou virtudes cívicas que garantem uma vida saudável em comunidade, tais como cidadania, a imparcialidade e a liderança. Se uma dessas, querida igreja, nos faltam, a justiça não é totalmente presente em nossas vidas. O que pode fazer em relação à justiça, igreja? O sentimento de injustiça ocorre por várias razões. Pode ser por traição ou por ingratidão. Amém? Seja também porque o chefe não reconhece o seu trabalho em decorrência daquela demissão sumária, por alguém não lhe dar o merecido valor, ou quando foi apanhado por uma daquelas surpresas desagradáveis da vida. Isso só para citar alguns exemplos aqui nessa noite. Igreja, certamente é necessário tomar medidas antes que o seu cérebro se fixa nesse episódio. Amém? É o que nos ensina, amém? Os pesquisadores que faz pesquisa, amém? Os maiores pesquisadores, como Daniel, amém? Inteligência emocional, que intitula essa condição como sequestro emocional. É quando nós não conseguimos pensar em outra coisa e não ser aquilo que está nos perturbando. E quando você se sente injustiçado, pode pensar, isso só acontece comigo. Ou não nasci para ser feliz. Então, igreja, esse sentimento de autocomiseração pode abalar sua autoestima, gerar um comportamento defensivo, queixoso ou desconfiado e muitas vezes gerar um quadro depressivo. Amém? Então, primeiramente, é importante avaliar se essa situação está fora do seu controle ou se há algo que você possa fazer sobre isso, mesmo que seja mudar de forma como se sente com relação a isso. E se você puder, querida igreja, fazer algo sobre a situação, faça. Você pode adotar algumas estratégias para lidar com essa situação e é possível, querida igreja, mudar o pensamento com foco nos sentimentos positivos e realistas. Aprenda, querida igreja, a interromper esses pensamentos e a trabalhar com, sequestros emocionais. Depois busque, querida igreja, ressignificar a situação triste ou constrangedora. Ou seja, transformando o aprendizado em mudança para melhorar no presente e ter esperança no futuro. Amém? Sei que não é fácil. Amém? Mas
é um grande treino para a minha vida e para a sua vida. Finalmente, querida igreja, reoriente o foco, opte para focar naquilo que é verdadeiramente importante e construtivo. Faça isso de forma adulta, sem vitimização. Aleluia. Não somos mais criança, amém? Não podemos, agir como se fôssemos criança. Os nossos pais, por nos amarmos, amém? Para nos protegermos e para nos alertarem, aleluia, contra a injustiça da vida, mas crescemos e amadurecemos, já não é hoje, somos adultos e não mais aquelas crianças indefesas que precisam de proteção. Não reforça essa crença limitante de ver o mundo como mal ou injusto, caso contrário, a tristeza, a amargura tomará conta da sua vida. Não precisamos, querida igreja, enxergar os outros como malvados, amém? E nós mesmos como vítimas inocentes da injustiça no trabalho. O trabalho, querida igreja, é um ambiente onde acontece injustiça. Procure compreender os motivos da situação constrangedora que gerou as injustiças. Não seja precipitado ou perca o autocontrole. Dê um passo atrás, enxergue, analise a situação de outra perspectiva. Em seguida, querida igreja, utilize a sua voz acalentadora interna e não a voz de crítica. Diga a si mesmo, isso vai passar, aleluia, eu vou ficar bem, aleluia. Oh, Manaia Surimianda, aborde essa situação pacificamente, o que não significa passividade. Fale diretamente com a pessoa que julgou de forma errada, com transparência, assertividade, sempre mostrando os fatos com o intuito de amenizar o sofrimento vivenciado e restaurar a justiça. Mas não seja inquisidor, irmãos. Amém? Evite usar o porquê do tipo, porque nós sempre falamos, né? Mas por quê? Por que você fez isso? Utilize qual o sentido de você ter feito. Fale de fato sem julgar a pessoa. Enfim, igreja, faça o que estiver ao seu alcance, sem ressentimento, sem desejo de vingança, sem tornar-se uma pessoa amarga. Uma prática fundamental para lidar com a injustiça. Primeiramente, o nosso sentimento de injustiça esmaece quando sentimos o perdão, amém, em seu nível mais profundo, amém. Sabe, irmãos, quando você começa a estudar psicologia positiva, nos ensina a praticar o perdão, que significa libertação do vínculo negativo, amém, com a fonte que nos transgrediu. Então essa fonte pode ser nós mesmos, ou a pessoa, ou uma situação fora do controle, aleluia. Portanto, reflita, querida igreja, sobre as razões pelas importantes, amém, e é importante pedir perdão. Lembre-se, um coração ferido precisa ser tratado. O perdão é o melhor remédio nesses casos. Assim, perdoe-se pelos erros, decisões, escolhas, atitudes cometidas. Perdoe outra pessoa por não ter lhe transgredido de alguma forma. Perdoe-lhe a circunstância por algo que lhe aconteceu, infortúnio, morte ou família. Igreja, definitivamente tenha disposição de abandonar o ressentimento em relação àquilo que o prejudicou. E siga em frente com a sua vida. Isso não significa esquecer, e sim neutralizar aquilo que lhe fez mal, de forma que não cause mais nenhum tipo de dor emocional. Eu não sei quando você estava estudando, você lembra de Platão, né? Platão, ele disse lá uma frase, mais ou menos assim: quem comete uma injustiça é mais infeliz que o injustiçado, amém? Em suma, irmãos, pense que temos uma enorme vantagem sobre as pessoas que nos caluniam, o que nos faz uma injustiça propositada, o poder de perdoá-las. Foi isso que o rei Davi fez. Ele poderia ter matado Simei, né? Mas não fez. Amém? Porque Davi, ele sabia que o Senhor permitiu aquilo na vida dele. Davi, ele sabia que se não fosse o Senhor permitindo, nada teria acontecido. Mas o Senhor permitiu para um crescimento maior na vida de Davi. Aleluia. Davi decidiu perdoá-lo. E assim nós também temos que fazer, irmãos. Nós precisamos lidar, amém, com a injustiça. Amém. Aprenda, irmãos, lidar com a injustiça. Muitas vezes nós não conseguimos,
Amém? E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, nos oriente, amém, com a rejeição, amém? E nós temos visto, sabe, muito isso no nosso dia a dia, muitas pessoas sendo, amém, rejeitadas por alguma coisa, e às vezes até dentro do seu próprio lar, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, amém? Muitas pessoas sendo injustiçadas, que às vezes a gente fala, meu Deus, que a maioria das pessoas acha que o melhor é se vingar. Não, nós temos que pedir a Deus como lidar com essa situação. Que nós não vamos se tornar como essas pessoas que estão fazendo isso conosco. Se a gente acha que é ruim, porque é ruim ser rejeitado, é ruim ser injustiçado, é ou não é? Mas nós não queremos se igualar a eles. Porque se você fizer a mesma coisa que eles estão fazendo com você, você vai se igualar a eles. E não é isso que Deus quer de mim, de você. Aleluia! Nós precisamos aprender a lidar com essa rejeição, com a injustiça e com o desprezo. Aleluia! Davi, ele passou muito sobre a sua vida, no seu dia a dia. Não foi fácil chegar onde ele chegou. Mas graças a Deus que Davi sempre estava aos pés do Senhor, buscando as orientações de Deus, irmãos, porque Davi ele tinha que mexer com o público, Davi tinha que mexer com pessoas, tinha que lidar com pessoas, e muitas vezes tinha pessoas que não entendiam o porquê que Deus escolheu Davi, o porquê que Deus chamou Davi, o porquê que Deus amava tanto a Davi. Então, irmãos, quando você passa por essa situação, não revide essa pessoa, dobre o teu joelho e apresenta essa pessoa nas mãos de Deus. Porque às vezes o Senhor permite, irmão, muitas vezes pessoas nos rejeitar. É ou não é? Às vezes Deus permite muitas vezes pessoas nos desprezar, amém? Até mesmo nos injustiçar, para ver o nosso caráter, para ver se o nosso caráter mudou. Amém? Se o velho homem, a velha mulher, lá atrás, né, morreu dentro de nós. Quando esses momentos difíceis chegar na nossa vida, é falar com Deus, é desabafar com Deus, é contar para Deus o que está acontecendo. Não é revidar com a pessoa, não é dar uma indireta para a pessoa, a não ser que Deus, né, te oriente você, para que você vá até essa pessoa, converse com essa pessoa, o porquê levou essa pessoa a falar mal de ti. Mas do contrário, Deus é muito raro Deus fazer isso. Mas Deus vai fazer com que você aprenda a lidar com essa rejeição. Para que você não deixe essas coisas ruins afetar os seus pensamentos, o seu coração. Para que você não entre em depressão. Para que você não entre em momentos difíceis na tua vida, que você não alimente dessas palavras que você tem ouvido ali, ó, afetar as bênçãos a qual Deus tem te preparado, a qual Deus reservou para a tua vida. É necessário você lidar com essa situação. E não tem de outra forma, irmãos, se não for aos pés do Senhor Jesus. Amém? Eu te aconselho ainda esta noite, se você está passando por algo na sua vida e você não está suportando mais, vai ao encontro do Senhor Jesus. Ele está te aguardando você aqui nesta noite. Ele quer que você abra o seu coração para Ele. Aleluia. Ele quer ouvir. Aleluia. Deus, Ele quer te ouvir. Jesus, Ele quer, aleluia, te ajudar, Ele quer, sabe, estar contigo no levantar e no deitar da sua vida. Então, se essa palavra, ela veio aqui para nós, amém? Eu sei que eu falei algumas palavras de psicologia, mas Jesus, Ele quer ser o nosso psicólogo. Aleluia! Muitas vezes tem pessoas que têm facilidade de se abrir com um psicólogo, com um psiquiatra. Aleluia, tem facilidade de abrir o seu coração para uma amiga, para um amigo, para a família, e muitas vezes ela não tem essa facilidade de se abrir com Deus, com aquele que sabe resolver todos os problemas que nós passamos aqui nessa terra. E que hoje você possa pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajude
aleluia, a entender e passar por isso sem colocar palavras de tristeza no meu coração. Me ensina, Senhor, a lidar, Senhor, quando uma pessoa me rejeita, quando alguém me despreza, quando alguém faz injustiça, Senhor, e que eu não devolva a ele ou a ela na mesma medida. Que ele possa ver em mim, aleluia, um homem de Deus, que possa ver em mim uma mulher de Deus, uma ungida do Senhor, aleluia, e que ele possa saber que verdadeiramente foi o Senhor que o te escolheu. Então, Davi, ele passou por todas essas etapas na vida dele. Ele foi incompreendido, até mesmo pela sua família, até mesmo pelos seus filhos. Aleluia. Mas ele aprendeu a lidar com essa situação. Sozinho? Não. Com Deus. Você vai passar isso a vida toda sozinha, sem pedir ajuda de Deus? Não, desperta aqui nesta noite. Aleluia, porque a melhor interessada, aleluia, é a tua vida, e Deus está preocupado que você está se alimentando dessas palavras negativas, aleluia, está deixando ela fazer morada na tua mente, no teu coração, e isso está te trazendo consequências terríveis. Está na hora de você despertar dizendo: Senhor, eu sei que por muitas vezes o Senhor permite muitas coisas na minha vida, mas não deixa me abalar por ela, não me deixa abalar por essa situação que eu estou vivendo. Me ensina, Senhor, a me comportar diante de pessoas ímpias, de pessoas que não têm temor a Ti, Senhor. Me ensina, Senhor, coloca a palavra certa no momento certo, e que o Teu nome seja glorificado em qualquer circunstância da minha vida. Senhor, e não deixa eu pensar mal da vida do meu irmão, não deixa, Senhor, pensar mal da vida da minha irmã. Senhor, não deixa, Senhor, me ensina a lidar com isso. E Deus vai te ensinar a você lidar. O Espírito Santo, ele vai te ajudar, porque o Espírito Santo é o mestre, ele é professor, ele quer nos ensinar aqui nesta noite. Peça ajuda, peça socorro, e ele vem te socorrer, ele vai te ajudar a você sair dessa. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, estão passando por muitas coisas na vida deles, porque tem guardado algo no seu coração que não é para guardar, sabe, o ressentimento do seu próximo. Por isso, muitas vezes, a angústia vem, a tristeza vem, o desespero vem, as enfermidades vêm, porque nós ficamos acumulando a nossa mente, os nossos corações com coisas negativas. Isso não traz nada de bom, não traz nada de aproveito para as nossas vidas. Então, vamos pedir para Deus: Senhor, me ajuda a lidar com essas pessoas que muitas vezes se levantam contra mim. Se levanta, Senhor, meu Deus, me desprezando, fazendo injustiça contra a minha vida. Eu tenho certeza, irmãos, aleluia, porque se Ele mandou essa palavra, porque tem pessoas passando por isso. Tem pessoas que já estão, sabe, no seu último estágio. E se Ele não pedir rapidamente a ajuda do Senhor, vai acabar perecendo. Vai perder, aleluia, tudo de bom que ela recebeu a vida toda. Vai se perder, porque ela está com o coração manchado, coração triste, angustiado, desesperado e aflito por alguém que machucou com palavras. Quem sabe que talvez tenha alguém que te apanhou. Aleluia. E tá sofrendo calada. Mas Deus está dizendo para você: eu estou aqui, ó. Aleluia. Vem falar comigo. Jesus está dizendo: ei, filha, você não precisa passar por isso sozinha, você não precisa passar por isso sozinha. Ei, olha aqui, ó, eu estou aqui, eu sou o Deus que faz justiça. Jesus quer fazer justiça na minha e na sua vida, no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, agora já foi embora, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz sobre o teu rosto, te dê paz. Eu quero fazer uma oração pela tua vida aqui nesta noite. Se essa palavra veio
porque tem alguém aqui entre nós e dos ouvintes, amém, que você precisa, aleluia, lidar com essa rejeição, amém, com esse desprezo, com essa injustiça, amém. Jesus, ele é teu advogado fiel, o justo juiz. Nada vai ficar às escondidas, amém, que não seja revelado, amém. Às vezes o Senhor permite, porque só assim a gente vai procurar Deus. É só nos momentos difíceis que nós gritamos por Ele: socorre-me, Senhor. Mas Jesus está vendo o que você está passando. Você é rejeitado pelo teu marido, você é rejeitado pela tua esposa, você é rejeitado pelos teus filhos, é rejeitado dentro do teu trabalho, até na rua quando você anda que ninguém te conhece, até vem pessoas também, muitas vezes te medem, você de baixo acima, aleluia, mas não é para você ficar indignado, não. Aleluia, você tem que fazer a diferença. Você precisa pedir para o seu Senhor: me socorre, Senhor, me ajuda. Oh, papai, visita os milhões e milhares de ouvintes, meu Pai, que vão entrar, Senhor, para ouvir, Senhor, esta ministração, Senhor. Eu vejo muitas pessoas, meu Pai, aleluia, sendo injustiçadas, Senhor, aleluia, sendo desprezada, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tem pessoas, meu Pai, que o Senhor precisa correr de pressa, porque senão será o fim, meu Pai. Oh, Nabassuri me canta, Labra Xandarai, que o Senhor venha cancelar, Senhor, enterros nesta noite. Quantas pessoas, meu Pai, por não aguentar mais, meu Pai, essa situação, já colocou na sua mente que é melhor morrer do que viver. Oh, Senhor da glória, isso é o engano do inimigo. O inimigo já, meu Deus, conseguiu, Senhor, tirar a paz, tirar a alegria. Oh, Espírito Santo, oh papai, eu não posso, mas o Senhor pode entrar dentro deste lar, dentro desta casa, onde quer que essa pessoa esteja me ouvindo, meu Pai, que está com os pensamentos à flor da pele, com pensamentos destrutivos, negativos, derrotistas, mas nesta noite Jesus, ele entra dentro do teu lar, nesta noite Jesus entra dentro da tua casa, e agora ele expulsa, manda embora todo o medo. Quantas pessoas, meu Pai, estão passando por estupro, meu Pai, escondido, que o marido não sabe, que a esposa não sabe, que os filhos não sabem, mas o Senhor, meu Pai, entra com a justiça divina dentro deste lar, dentro desta casa. Socorre, meu Pai, esta pessoa, meu Pai, que ela é espancada, meu Pai, dia e noite, ninguém sabe, porque o choro em meu bassuribicante é sufocado, porque ela não pode contar para ninguém. Ah, Senhor, quanto desprezo, mãe despreza filho, filho despreza mãe, pai despreza filho, filho despreza pai, aí vai. Oh, Espírito Santo de Deus, entra com a justiça, entra com o amor, entra, Senhor querido, com a providência aqui nesta noite. Eu sei, Senhor, que milhões de milhares de pessoas estão sendo libertas. Seja livre, seja liberta, seja livre, seja liberta aqui nesta noite. Ah, Labassuri me canta, o bom pastor nesta noite está entrando dentro do teu lar, dentro da tua vida, e vai restaurar tudo aquilo que foi danificado, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado de ti. O Senhor está entrando com a restituição. A Laura Surimianda, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais angústia. Vai dormir tranquilo. A paz vai reinar novamente dentro do teu coração, dentro da tua vida, porque Deus te visita nessa noite. Oh, papai querido, obrigado, Senhor, muito obrigado. É que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, amém. Aleluia, você não está sozinho, amém. Aleluia, Jesus está te vendo, Jesus está do teu lado, mesmo você não percebendo, mesmo você não entendendo ou sentindo, mas o Senhor está pertinho de ti e vai te dar a vitória, amém? Que Deus te abençoe, louvado seja Deus.
meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.